Vamos nesse momento fazer a leitura do Salmo 44. Lembrando que nós estamos ouvindo pregações nos salmos chamados salmos de lamento, salmos de contrição, salmos penitenciais. O título do Salmo 44 diz: ao mestre de canto dos filhos de Coré, ou Corá, dependendo da tradução, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada as lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não rejeites para sempre. Porque esconde a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que apegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos, por amor da tua benignidade. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, misericordioso Senhor, lendo este salmo, Senhor, nós podemos recordar de nossa própria vida, em diferentes momentos da nossa existência nesse mundo, como sofremos tribulações e aflições. Mas quando olhamos para esses irmãos nesse momento do Salmo 44 e o sofrimento que eles estavam passando,
nós nos humilhamos, porque com o que temos hoje, poderíamos fazer muito melhor do que fazemos. Mas aqueles irmãos se mostraram fiéis ao Senhor. Por favor, durante essa pregação, Senhor, que o Senhor possa animar o nosso espírito, possa nos ensinar a enfrentarmos os sofrimentos do tempo presente com resignação e com alegria até, por causa do nosso Salvador Jesus Cristo e por causa de tudo que Ele sofreu em nosso favor na cruz. Como também provaremos na celebração da Santa Ceia, que aponta para o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado. Por favor, nos abençoa nesse momento, abençoa o teu servo, o pregador, e abençoa os ministros da palavra que, espalhados por todo o mundo, estão nesse momento proclamando a verdade de Deus para as suas congregações. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, conforme nós já temos visto nos outros salmos de lamento, é comum nesses salmos de lamentos reconhecer o sofrimento como consequência do pecado. E muitas vezes pecados específicos. E por causa disso também nós percebemos nos salmos de lamentos que já ouvimos pregação deles, que nesse salmo é comum ter também a confissão de pecados e arrependimento, porque eles reconheciam que os sofrimentos eram advindos dos seus pecados. No Salmo 44 é diferente. Esses santos irmãos estão sofrendo e estão reclamando diante do Senhor, porque não existia nenhuma razão aparente para o sofrimento que eles estavam enfrentando. E não era um sofrimento qualquer. Então, nessa pregação, nós aprenderemos que os sofrimentos presentes nem sempre são castigos por pecados cometidos, mas são marcas da nossa união com Cristo em seus sofrimentos. O Salmo 44 começa fazendo um contraste entre as bênçãos que o povo de Deus havia desfrutado no passado e os sofrimentos que estavam marcando a vida desses santos irmãos no momento desse salmista que é identificado aqui no Salmo como um dos filhos de Coré. Os irmãos se lembram, Coré ou Corá era uma daquelas famílias que junto com Datã e Abirão se revoltaram contra Moisés e contra Arão, querendo usurpar a autoridade que Deus tinha dado a Moisés e Arão no meio do povo, e que acabaram sendo castigados com toda a família naquele momento. Mas como levitas remanescentes da casa de Corá, receberam de Deus o privilégio de assistirem à porta do tabernáculo. E nessa geração atual de israelita, que ouviram dos seus pais as histórias apaixonadas dos atos poderosos de Deus no passado, como Deus operou poderosamente na vida do seu povo, e os grandes eventos redentivos, a libertação do Egito, a travessia pelo deserto. O versículo 1 é muito chamativo quanto à transmissão oral, que foi tão importante no meio da nação de Israel e tão marcante. E pelas palavras do versículo 1, nós podemos perceber o cuidado dos filhos em ouvir aquilo que os pais estão transmitindo a eles, e a responsabilidade dos pais de fazer conhecidas as obras do Senhor ao longo do tempo. Então, no versículo 1, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Essa redundância é para dizer que eles estavam atentos àquilo que os seus pais contavam sobre o que Deus fizera outrora em seus dias. E
esse zelo dos nossos irmãos do passado em contar para os seus filhos as histórias de tudo que Deus havia feito no meio dele, é muito chamativo, porque quantas crianças cristãs hoje em dia conhecem as histórias da Bíblia? Muitas não conhecem quase nada da Bíblia. E por quê? Porque os pais não estão sendo zelosos em contar para os seus filhos os grandes feitos de Deus na história. E a transmissão oral das obras de Deus, que foi uma bênção para o povo de Deus no passado, e ainda é uma bênção de Deus mesmo no presente. Porque mesmo nós hoje tendo muito mais recursos do que tinham os nossos irmãos do passado, e em boa medida a transmissão oral era uma necessidade numa época onde a escrita não era uma tarefa fácil, mas mesmo hoje ainda é muito importante na era dos livros e da tecnologia, porque quando os filhos ouvem as histórias dos próprios pais com paixão, os filhos realmente eles se envolvem e se tornam participantes daquela história como alguém que faz parte dela. Não é simplesmente ouvir uma história, mas é contar a história dos nossos pais no passado. E eu digo isso porque eu posso ver no rosto dos meus filhos pequenos, quando eu estou contando as histórias para eles, e a expectativa que eles ficam é esperando o próximo passo dessa história. E depois dessa pregação, eu quero fazer isso ainda mais zelosamente do que eu já venho fazendo com os meus filhos, porque podemos ver a importância que isso tem para os nossos filhos. Essa geração guardava aquilo que os pais haviam contado para eles, e mesmo num momento dificílimo, eles retiveram aquilo que eles ouviram dos pais. E isso está movendo a confiança desses santos irmãos em meio às aflições do presente que eles estão enfrentando. O salmista, ele não chegou a fazer aqui um apanhado de todos os grandes eventos de Deus no passado, mas ele tomou como um evento representativo o evento da introdução do povo de Israel em Canaã. Os versículos 2 e 3 mostram que, assim como o agricultor arranca uma planta velha e prepara a terra para colocar uma planta nova no lugar, assim também Deus havia arrancado as nações de Canaã para introduzir a nação pactual de Israel no lugar dessas nações. E o versículo 3 vai dizer que não foi Israel com o seu braço forte que conseguiu isso, mas foi Deus, pelo poder da sua destra e do seu braço, e com o fulgor do seu rosto, que Deus expulsou as nações de diante do povo de Israel para que eles pudessem entrar na terra. E se os irmãos ainda se lembram, nas pregações de Josué, várias vezes nós vimos que Israel ganhou algumas batalhas sem precisar fazer muita coisa, porque Deus ia na frente de Israel agindo e apavorando os povos, e muitas vezes causando um terror que desbaratava todos os exércitos. Então essa expressão a face de Deus resplandecente é uma lembrança da presença graciosa de Deus no meio do povo, que ia diante do povo para garantir a vitória do povo de Israel naquele momento da entrada em Canaã e da conquista da terra. E o salmista aqui, ele mantém a confiança de que Deus é o mesmo Deus, Deus não muda. Para ele, Deus continua sendo o Rei Supremo, o mesmo que havia ordenado as guerras do povo de Israel no passado e que, portanto, poderia ordenar também as vitórias para o povo no presente. Por isso, do versículo 4 ao versículo 8, nós podemos perceber essa confiança, essa certeza de que Deus, Tu és o meu Rei. Ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Essa convicção, a partir do versículo 4 até o versículo 8. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um detalhezinho, porque o versículo 5 e 6, provavelmente vocês estão com a revista atualizada em mãos, e a revista atualizada traduziu os verbos desses versículos no presente. Você pode observar aí, versículo 5 e 6, com o Teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em Teu nome calcamos
aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Mas outras traduções, se alguém tem em mãos a Revista e Corrigida ou Revista e Corrigida Fiel, perceberão que essas edições traduziram no futuro, e é também o que eu estou fazendo aqui. Porque mesmo a tradução no presente não significa que essas coisas que estão sendo ditas já estavam acontecendo naquele momento. Isso faz parte da esperança do salmista, do que Deus pode fazer com eles, a exemplo do que Deus fez com o povo de Deus no passado. E os versículos 7 e 8, ele liga essa esperança no Deus que agiu no passado e que pode, então, no futuro, agir na vida deles e pôr fim à desgraça que o povo de Deus estava passando naquele momento. Versículo 7 e 8: pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, isso é uma referência ao que já havia acontecido anteriormente, e cobriste de vergonha aos que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. O versículo 8 também é um versículo que a Corrigida e Corrigida Fiel tem traduzido no futuro, para dizer que nós, apesar disso, continuaremos para sempre louvando o nome do Senhor. Outra coisa que também não pode passar despercebida aqui, é que no final do versículo 8, algumas traduções antigas têm a palavra selar. Se lembra que vinha até entre parênteses? A Revista Atualizada não colocou, mas se alguém está com alguma edição antiga ou diferente, talvez percebam a palavra selar, que na verdade é a mesma palavrinha hebraica, tem o mesmo som da palavra hebraica selar, que provavelmente servia para demarcar um momento de uma pausa entre uma estrofe e outra do salmo, provavelmente um momento em que era acompanhado mesmo com instrumentos, e que demarcava então a transição de uma estrofe a outra, o que está acontecendo aqui. Os versículos seguintes fazem parte da segunda estrofe desse salmo. Mas a importância desse selar aqui, e já aconteceu em outros salmos de lamento que a gente pregou, mas eu nem mencionei naqueles momentos, mas aqui realmente é especial, porque está marcando a transição da cadência da primeira estrofe para a segunda estrofe, porque a primeira estrofe é quase como um hino de louvor a Deus pelas vitórias que Deus havia dado a Israel, mas agora o tom cai drasticamente para começar a narrar as desgraças que estavam acontecendo na vida deles naquele momento. Então o tom do salmo muda completamente, e você pode ver isso no uso das palavras, na estrutura que o salmo usa nessa segunda parte do salmo. Então, os versículos 9 a 16 formam um extenso relato de lamentos, e você pode acompanhar a leitura deles. Versículo 9: agora, porém, veja a mudança do que vinha acontecendo até aquele momento, mas o agora é completamente diferente. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Então, aquilo que acontecia antigamente, Deus na frente dos exércitos, ganhando todas as batalhas, agora, cadê Deus? Isso não estava acontecendo. O povo estava sentindo que estava saindo sozinho e que não tinha condição de enfrentar os seus adversários. Versículo 10: tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Se lembram naquele episódio de Ai, que o exército foi para investir contra Ai e bateu em retirada porque não puderam resistir ao exército de Ai? A mesma coisa ele está dizendo que acontece aqui, e isso deixa a cidade vulnerável de tal maneira que os inimigos vêm e saqueiam tudo que eles têm, inclusive eles mesmos. Versículo 11: entregaste-nos como ovelha para o corte e nos espalhaste entre as nações. Essa primeira parte fala do morticínio que estava acontecendo. Estava morrendo gente, como um grupo um rebanho de animais que entra na fila do matador somente para morrer. Eles estavam indo para a batalha somente para morrer. Eles não conseguiam vencer os seus inimigos, e os que não morriam, a segunda parte,
eram levados como cativos entre essas nações. E foi um momento especial da história de Israel, onde ele já foi perturbado por muitas nações vizinhas. Embora não dá para dizer precisamente em que momento da história de Israel isso aconteceu. Versículo 12: vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. É como se dissesse: Senhor, tu está ganhando o que com isso? Tu está ganhando o que em fazer isso com o teu povo? O povo da aliança. 13: tu nos fazes opróbrio de nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam, põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. Israel, que outrora era aquela nação que metia medo em qualquer vizinhança, agora estava virando motivo de piada, porque agora não ganhava uma batalha, era humilhado diante de qualquer nação que viesse contra eles. Estavam morrendo gente a rodo e muita gente sendo levado para o cativeiro, e agora as nações em volta zombando deles. Cadê Israel agora? Versículos 15 e 16 fala sobre o estado de espírito em que eles estavam em decorrência de todos esses sofrimentos, as derrotas, as perdas, os cativeiros, as mortes e as zombarias. Versículo 15 e 16: a minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. E notem que a descrição do versículo 9 até o versículo 14 mostra que eles estavam conscientes de que era Deus que estava fazendo isso. Veja que todos os verbos aqui estão em segunda pessoa. Tu fizeste isso, tu mandaste, tu deixaste. Então eles realmente estavam conscientes de que tudo que estava acontecendo com eles era a mão de Deus. Deus havia abandonado eles e havia enviado esses males contra eles. No versículo 19: para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolve com a sombra da morte. Eles chegaram num estado de quem é abandonado no deserto. Lembra-se daquele bode expiatório que era levado para morrer abandonado? Então, assim era como eles se sentiam, como se estivessem em um deserto e perdidos na escuridão. Então, sofrendo horrores, mas não se esqueceram de Deus. Estavam sofrendo terrivelmente, mas permaneceram fiéis à aliança de Deus. Versículo 17: estavam perdendo tudo, mas não desprezaram a Deus em seu coração, nem rejeitaram a santa lei do Senhor. Versículo 18. Por quê? Esses irmãos, sofrendo tudo isso, não abandonaram a sua fé, não esmoreceram, não desistiram, não saíram do caminho, não rejeitaram a Deus. Porque apesar de tudo que está acontecendo, eles sabem que é Deus quem está fazendo isso, que Deus está no controle disso. Como crentes, o que lhes restam é confiar e esperar no Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos que estavam aterrorizando eles. Isso até ajudou os irmãos a que, mesmo em meio ao sofrimento, eles se resignassem a continuar sofrendo, mas não rejeitar o Senhor em meio aos sofrimentos. E eles tinham consciência de que eles permaneceram fiéis ao Senhor. Versículo 20 e 21 deixa claro que diante de Deus eles puderam realmente abrir o coração e dizer: Senhor, se tem algum pecado, o Senhor conhece os corações, o Senhor vê, o Senhor sabe.
Veja, versículo 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações? Veja a confiança deles, a certeza de que eles não estavam culpados diante de Deus. Portanto, diferentemente de outros salmos de lamento, onde nós vemos os salmistas confessando os seus pecados, se humilhando, se arrependendo, pedindo perdão, eles estão conscientes, não tem o que nós fizemos para passar por tudo isso. Isso não significa que os irmãos estão reivindicando inocência, porque o ponto aqui não é que eles são sem pecados diante de Deus. O ponto é qual é o pecado que justifica a gente estar passando por tudo isso. Uma nação inteira sofrendo, pessoas morrendo, outras sendo levadas cativas, as nações vizinhas invadindo, saqueando tudo. Qual foi a coisa grave que aconteceu para que a gente esteja passando por isso? Esses irmãos protestam, conscientes de que eles estão sofrendo como justos, mas como justos, eles permanecem fiéis ao Senhor todo o tempo. Isso realmente nos ensina que a fidelidade nos custa muito, Aqueles que em seu coração já abriram mão do Senhor, da sua palavra, para não viver em fidelidade, eles podem fugir desses sofrimentos. Mas os fiéis tendem a sofrer muito mais, porque o seu coração está apegado ao Senhor. E ele não pode conviver com o pecado e com os ídolos. Por isso, ele não se apressa em estender as mãos a ídolos estranhos, mas ele se apega ao Senhor e se prostra diante do Senhor, porque somente o Senhor é o seu Salvador, o seu Libertador. Mas nos ensina que, querendo ser fiéis ao Senhor, nós sofreremos mais, irmãos. Devemos esperar por isso. Não devemos esperar que a nossa fidelidade a Deus nos livrará dos sofrimentos, porque muitos sofrimentos virão exatamente por nossa fidelidade ao Senhor. Para entender melhor isso, veja o versículo 22. Mas é por amor de ti que somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. Eles aceitaram isso. E aceitaram conscientes, mas eles fizeram isso por amor ao Senhor. Eles poderiam ter se rendido, poderiam ter fugido, mas eles entenderam que eles foram achados dignos de sofrer por amor ao Senhor. Eles permaneceram no seu sofrimento, entregando suas vidas à morte, por amor ao Senhor. Mas naquele momento, o povo de Deus ainda não tinha um entendimento do papel do sofrimento na vida do crente. Eles estão sofrendo, mas ainda estão esperando uma resposta. Por que isso está acontecendo? Por que, Senhor? Por que temos que passar por tudo isso? Por que temos que assistir os nossos filhos e as nossas mulheres sendo arrancadas de nós? Porque temos que assistir os inimigos saqueando aquilo que o Senhor graciosamente nos concedeu? Como vimos nos outros salmos, geralmente eles entendiam que por causa dos pecados deles, os sofrimentos marcavam a vida deles, mas eles se arrependiam e buscavam a Deus, e Deus aliviava o sofrimento. Mas não há um pecado para se arrepender. Portanto, nessa situação, para eles era incompreensível um sofrimento tão grande sem que houvesse uma razão justificável. Mas mesmo sem compreender,
eles voluntariamente se entregam como ovelhas para o matador, para sofrer as duras penas, porque o Senhor assim o quis, segundo os seus santos propósitos. Podemos não entender, os nossos irmãos, restava a confiança em Deus e apelar para Deus e esperar que Deus pudesse aliviar o sofrimento e mudar aquela situação e levantá-los daquela situação em que se encontravam. Os versículos finais: desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo como que apegado ao chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Apesar das palavras fortes que o salmista usa aqui, não devemos entender essas palavras como se fosse uma acusação ímpia, porque a gente sabe que Deus nunca dorme. Deus não pisca, não toscaneja o guarda de Israel. Deus não abandona o seu povo. Deus é fiel à sua aliança. Mas essas palavras não são palavras acusatórias de ímpios que não têm temor a Deus, mas são palavras de filhos de Deus que estão prostrados no chão no desespero, porque já não tem mais o que fazer. Eles simplesmente estavam esperando serem as próximas vítimas, abatidas como ovelhas. Esses irmãos conservaram a sua fidelidade a Deus no meio do sofrimento, levantaram a voz em clamor e, prostrados no chão, esperavam pela resposta do Senhor. O Salmo não registra a resposta, mas o fato que o Salmo foi dado como canção para o povo de Deus, como louvor a Deus, isso indica provavelmente que a oração desses irmãos foram ouvidas e Deus restaurou a nação do pacto. E por isso nós também podemos cantar este salmo hoje na certeza de que em meio às mais terríveis aflições que nós passemos, nós podemos cantar o salmo na certeza de um Deus que já agiu em nosso favor, mesmo que a gente não esteja mais aqui para testemunhar, porque aqueles que pagaram com a própria vida a fidelidade não puderam ver, mas o seu sangue e o seu sofrimento serviram como testemunho para conservar em fidelidade aqueles que ainda persistiam na sua fidelidade ao Senhor. Os irmãos, naquele momento, não sabiam, mas os sofrimentos deles apontavam para o Salvador deles, o Salvador que eles esperavam e o Salvador a quem eles estavam clamando. Situações semelhantes acontecem no Salmo 22 e também em Isaías 53, que falam sobre o servo sofredor, o servo que carregaria no seu corpo e na sua alma os motivos do sofrimento de todo o seu povo. Para eles isso ainda não era uma coisa muito clara, mas para nós que temos o Evangelho, que sabemos que o servo sofredor veio, o Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo, que não nos resgatou da nossa vã maneira de viver de outra forma senão por meio do sofrimento e morte na cruz do Calvário, porque não havia outra maneira
para a redenção do pecado do povo de Deus, senão por meio do sofrimento. E esses irmãos, ao sofrerem, apontavam para o Salvador que viria e que sofreria, não como pecador, mas como o justo. Embora esses irmãos sofreram como justos, somente Jesus foi o justo, cujo sofrimento e morte valeram a redenção dos pecados do seu povo. Nós hoje sabemos muito mais do que os nossos irmãos naquela hora sabiam. Nós temos muito mais consciência do sofrimento hoje do que eles podiam ter naquele momento. Nós somos pecadores. Nós sabemos que os nossos pecados são a fonte de todo o sofrimento que há no mundo e que também nos atinge, e que também nos fazem gemer. Nem sempre esses sofrimentos são resultados de nossos pecados diretos, mas ainda sofremos por causa da presença do pecado no mundo. Mas confiamos, assim como os nossos irmãos do passado, que não há condenação para nós, porque todos os nossos pecados já foram expiados pela obra de Jesus Cristo na cruz. Cristo já sofreu o castigo divino por todos os pecados do seu povo, mesmo sem ter cometido um único pecado. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando nós sofremos como justos, conscientes de que a presença do pecado no mundo promove todos os males que também nos atingem, e algumas vezes sofremos por causa de nossos próprios pecados e nos colocamos diante do Senhor, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e esperamos que o Senhor alivie os nossos sofrimentos. Mas nós também estamos conscientes de que, como justos, nós somos achados dignos de cumprirmos em nosso corpo o que resta das aflições de Cristo, como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1:24. Como crentes hoje, nós podemos com boa consciência passar pelo sofrimento e permanecer fiel ao Senhor, sabendo que nos nossos sofrimentos cumprimos o que resta das aflições de Cristo. Não porque o nosso sofrimento tenha valor expiatório, porque os nossos pecados já foram expiados com o único sacrifício de Cristo Jesus na cruz, mas sofremos em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz nesse mesmo texto de Colossenses 1:24. Por isso ele fala sobre alegria no sofrimento, porque o seu sofrimento não redunda em tristeza, mas em alegria e salvação para o restante do povo de Deus. Assim como os nossos irmãos do passado sofreram como justos para ensinar a nação pactual sobre a promessa do Salvador sofredor que viria, assim também nós, conhecendo o Salvador que já veio, que já sofreu os horrores na cruz, assim sofremos na nossa comunhão com Cristo, porque tudo que é de Cristo é nosso, todos os seus benefícios, mas também os sofrimentos por meio dos quais Ele aperfeiçoa os santos, por meio dos quais Ele fortalece a fé de outros, por meio dos quais Ele anima aos fracos a continuarem na peleja da fé. Assim, irmãos e irmãs, permaneçam fiéis ao Senhor, mesmo nos sofrimentos mais pesados dessa vida, sabendo que os seus sofrimentos, como justos, mostram a comunhão que vocês têm com o Salvador Jesus Cristo, e que vocês foram achados dignos de sofrer por causa do Evangelho. Amém.